Diz assim a palavra de Deus: pois que mérito há em ter que suportar sofrimento, se cometeis pecados e sois esbofeteados por isso? Mas se suportais sofrimento, quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Vou ler para os irmãos aqui a versão da Bíblia de Jerusalém. Diz assim: mas que glória há em suportar com paciência, se sois esbofeteados por terem errado. Ao contrário, se fazendo o bem sois pacientes no sofrimento, isto sim constitui uma ação louvável diante de Deus. Amém? Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Eu confesso que quando eu estava meditei nesse texto durante uns 2 dias, e a gente primeiro medita, aí depois escreve e depois esboça o texto, porque a missão do pregador, primeira missão do pregador, é se fazer entendido aos irmãos que estão a ouvir a mensagem. Porque o que adianta a gente falar aqui e vocês não entenderem aí, né? Eu não me expressar bem aqui ou saber o que estou falando, mas não conseguir comunicar à igreja. É um grande problema. Então, ao escrever sobre essa mensagem, eu fiquei pensativo. Eu falei, Deus, falar sobre Deus e o sofrimento realmente é algo muito complicado para falar. Os irmãos talvez não entendam muito bem, talvez nem se interessem muito, porque você quer sair daqui do domingo à noite, radiante para segunda-feira, né, para pegar o trabalho. Enfim, você quer sair daqui bem. Mas quando você fala de Deus e o sofrimento, você pensa, rapaz, é isso mesmo que eu vou ter que ouvir hoje? E quando o pastor Fabrício ele leu a palavra introdutória, se você vai lembrar, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18, lá na versão na A, diz que os nossos sofrimentos não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E quando ele leu esse texto na versão na A, eu me senti tão feliz, mas tão feliz, que eu falei, Deus, se isso não for uma confirmação do Senhor para a minha vida, eu não sei o que seria. Então é sobre isso que nós vamos falar um pouco essa noite, pretendo não enfadar muitos irmãos, mas eu gostaria de falar um pouco sobre isso. O apóstolo Pedro, aqui no versículo que nós lemos, se quiser pode até deixar o versículo aqui, ele mostra para a gente que não existe nenhum mérito no sofrimento por ações erradas. Independente de qualquer benefício que uma pessoa tenha, se ela sofrer por esta ação errada, não tem benefício, não é bom. E independente da vantagem que a pessoa tire. Você pode olhar para os políticos que cumpriram suas penas, para os que estão presos pelos seus crimes, nenhum pagamento de pena compensa, nenhum sofrimento compensa pelo erro. Quando uma pessoa erra, independente da vantagem que ela tire, se ela tiver que pagar penalmente por isso, sofrer por isso, não vale a pena. É o que Pedro está mostrando aqui. Ele fala que a verdadeira dignidade, ela não está no sofrer, mas no porquê você sofre. Porque aquele que sofre por algo de errado, para Pedro, na palavra de Pedro aqui, escrita a nós hoje, não há nenhum tipo de vantagem. No entanto, se nós sofremos por Cristo, sofremos por Deus, sofremos por ser obediente à palavra de Deus, sofremos por sermos íntegros em relação às coisas de Deus, isso é motivo de sermos louvados, elogiados. Isso sim é um bom sofrimento. A força do cristão, ela não está apenas na ausência da dor. A alegria do cristão não é estar na ausência do sofrimento, mas a alegria, a força do cristão, ela também está na resposta que esse cristão dá a esse momento de dor, a esse momento de sofrimento. O cristão ele pode viver a dor, o sofrimento. Como ele responde a isso, é que está a grande diferença entre ser ou não ser um grande cristão.
Por que estamos passando por isso? Qual é o problema disso? Essa resposta é o diferencial. As partes difíceis da vida são partes integrantes da jornada cristã. Ninguém na igreja cristã, numa igreja cristã séria, está enganado em relação a isso. Todos nós sabemos que a vida cristã não é um morango do amor. Todos nós sabemos que a vida cristã não é um doce gostoso, um gelado de abacaxi, que todo mundo gosta, que todo mundo quer comer, que espera o final da festa para poder comer o doce que tiver. A vida cristã não é um colchão de gelatina. A vida cristã é uma vida de perseguição e de negação a todo instante. A vida cristã não é fácil. Só que esses momentos difíceis da vida nos preparam para que nós possamos mostrar ao mundo a graça de Deus. É nos momentos de dificuldade que o mundo olha para o crente e diz que esse crente é diferente. Esse crente, essa pessoa, ela não é normal. Essa pessoa realmente é um filho de Deus. Porque ela trata a dificuldade de um jeito que o ímpio não trata. Ela vive os momentos difíceis de um jeito que o ímpio não vive. Porque a nossa segurança não está nos nossos recursos. Porque a nossa segurança não está no governo. Porque a nossa segurança não está em partidos políticos. A segurança do crente está naquele que tudo vê, que tudo faz e que a tudo responde segundo a sua vontade. A nossa segurança não está nas reformas que são feitas governamentais. A nossa segurança está no Senhor dos Exércitos. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome santo do Senhor. A verdadeira atitude cristã é expressa, nas palavras de Pedro aqui, na paciência e na perseverança nos momentos difíceis. É nesse momento que o verdadeiro cristão reflete a natureza de Cristo, que sofreu por ser obediente ao Pai. Cristo sofreu por ser obediente ao Pai. Vale a pena sofrer por ser obediente a Deus. Então é baseado nisso que eu quero falar um pouco sobre esse texto. Baseado nesse texto. Confesso que não é uma exposição do capítulo 2 de 1 Pedro, mas eu acredito que esse assunto vai valer a pena para a igreja nessa noite, para você sair daqui refletindo um pouquinho sobre essa verdade. Primeiro, o sofrimento à luz da Bíblia não é um acidente fora do conhecimento de Deus. O sofrimento não é também um sinal do abandono de Deus. Nós temos hoje muitas igrejas, muitos lugares que pregam exatamente isso. Inclusive, tem igrejas com essa placa na sua porta: pare de sofrer. Irmãos, sofrer por sermos contra Deus, sim, pare de sofrer. Mas a vida cristã é uma vida de renúncia. A vida cristã é uma vida de renúncia. É dizer não ao mundo, é dizer não a si mesmo, é dizer não às suas vontades. A isso se resume a vida cristã. Se a pessoa disser a vida cristã se resume a fazer a minha vontade e a vontade de Deus, está completamente errado. A vida cristã significa um homem pecador reconhecer a graça de Cristo, renunciar à sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não é diferente disso. Não é contrário a isso. Só que uma coisa nós temos que levar em consideração em relação ao sofrimento. Deus não criou o homem para passar por situações de dor, por situações difíceis. Quando o homem passa por isso, é sim por causa do pecado. E digo isso tanto em relação a de aqui para lá, como de lá para cá. Quando você prega o evangelho e você sofre por isso, também é uma consequência do pecado, mas na vida do outro, que responde ao evangelho do jeito que responde. Inclusive, o próprio sofrimento de Cristo. Cristo sofreu em favor dos nossos pecados. Foi por causa dos seus e dos meus pecados, para satisfazer a vontade de Deus, que Cristo sofreu na cruz. Então, o sofrimento não tem um outro porquê, a não ser por causa, sim, de um pecado ou do pecado que faz e que fez os homens sofrerem. Mas também, o sofrimento,
ele é uma ferramenta de Deus, uma ferramenta pedagógica de Deus para tratar com seus filhos. A maneira como Deus pega a pessoa e coloca a pessoa no caminho certo. O pai corrige aquele a quem ele ama. Então, por vezes, a correção do pai, ela também vem através da dor, vem através do sofrimento. E nós também temos que entender isso. Ele tem a maneira dele de agir, a forma dele de trabalhar. Então, baseado no sofrimento como uma ferramenta pedagógica, eu preparei 7 pontos aqui. E eu quero tratar com os irmãos, falando sobre esse tema sensível. Primeiro tópico é que o sofrimento faz parte da realidade cristã. Se nós estivéssemos no auditório, eu diria para vocês, repita comigo, o sofrimento faz parte da realidade cristã. Porque é uma verdade, o sofrimento faz parte da realidade cristã. Nem Cristo, nem os apóstolos, nem nenhuma igreja séria vai negar essa realidade. Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu. Ele é a nossa segurança, porque ele venceu. Então não é algo diferente dessa realidade. A vida cristã é uma vida onde nós passaremos por momentos difíceis, por situações de sofrimento. Atos 14:22, é necessário que por muitas tribulações entremos no reino de Deus. Os discípulos antes de nós diziam, nós temos que passar por todas essas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Nós fomos salvos pela graça, mas não é de graça a vida cristã. A vida cristã não é uma vida de mar de rosas, porque a nossa certeza está em Cristo Jesus, e nele nós somos salvos. Mas fora isso, nós seremos perseguidos, e o motivo principal é porque eu e você, por definição, estamos na contramão do sistema do mundo. Jesus deixou claro através de Tiago, capítulo 4, versículo 4, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Logo, se você é amigo de Deus, você é inimigo do mundo. Tem uma frase de John Wesley, ele estava num dia sem ser perseguido, ele estava bem, ele estava num dia tranquilo, sem ser perseguido, aí ele começou a orar, ele falou, Senhor, eu não estou entendendo, Senhor, ninguém me cospe, ninguém me esbofeteia, ninguém me persegue, eu fiz alguma coisa de errado contra o Senhor? Será que eu pequei contra ti? E no seu cavalo cavalgando, alguém está com uma pedra nele. Ele diz, obrigado, Senhor, porque o Senhor não me desamparou. Obrigado, Senhor, porque eu estou correto diante de ti. A perseguição é um sinal de Deus que você não é deste mundo. Crente que não é perseguido está no mesmo fluxo que o mundo. Então é por isso que os apóstolos disseram, é necessário que nós passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino dos céus. Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3, fiquem felizes por passarem por várias tribulações. Fiquem felizes. Os apóstolos, quando foram pegos e foram esbofeteados, se eu não me engano, no capítulo 4, capítulo 5 de Atos, eles saem felizes por serem participantes das dores de Cristo, por serem participantes dos sofrimentos de Cristo. Aleluia! É motivo de felicidade sofrer por Jesus. Lembra do que nós lemos em 1 Pedro 2,20? Se você sofre por errar, não tem vantagem nisso. Agora, se você sofre pelo que é certo, isso é louvável diante de Deus. Aleluia. Em Cristo, a nossa dor tem propósito. A dor, o sofrimento, a tribulação, as lutas, as provas que nós passamos em Cristo tem propósito. É nos moldar ao caráter de Cristo. O cristianismo bíblico não é um segmento fatalista, irmãos. O cristianismo é um segmento realista.
Nós podemos andar pelo vale, nós podemos andar pela sombra, nós podemos andar no vale da sombra da morte, mas a realidade disso tudo é que nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Se o ponto 1 é o sofrimento, faz parte da realidade cristã, o ponto 2 é que o sofrimento não é sinal do abandono de Deus. Sabe qual é a tentação que o homem tem quando está passando por tribulações? Qual é a tentação que o homem tem quando está passando por momentos difíceis? A tentação é pensar: Deus se afastou de mim, Deus me abandonou, Deus não está me vendo, Deus não está perto de mim. Mas a verdade é que Deus não te abandona, Deus não te deixa, Deus não te larga. Deus está sempre com você te sustentando. Deus está sempre com você te guiando. Mesmo que o vale esteja baixo, mesmo que as ondas estejam altas, estejam agressivas, Deus não deixa um justo sozinho na tempestade. Ele está no barco com a gente. Mesmo que às vezes pareça que o barco vai afundar, irmão. Mesmo que às vezes pareça que o barco vai naufragar, ele não está fora do barco. Mesmo que ele esteja calado, mesmo que ele não esteja falando, mas a nossa segurança é que Deus está conosco, aonde quer que nós andemos. Aleluia! Isaías 43, versículo 2. Quando você passar pelas águas, estarei contigo. Quando você passar pelos rios, eles não vão submergir você. Ele não vai afogar você. Aonde quer que você esteja, o sofrimento não é o abandono de Deus. Não é Deus abandonando você, mas é Deus tratando de você em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio à luta. Deus não promete livrar você do sofrimento, mas a presença dele está contigo no meio do sofrimento. Aleluia! A medida da ausência de Deus não é a dor. A medida da ausência de Deus, a dor não deve ser medida como a ausência de Deus, mas como a fidelidade de Deus, a companhia de Deus. Deus está conosco, aonde quer que nós estejamos. O sofrimento, a dor, não é sinal do abandono de Deus. Você não está sozinho, meu irmão. Você não está sozinha, minha irmã. Saiba que Deus está contigo em qualquer situação que você estiver vivendo, nesse momento ou em momentos futuros da sua vida. Deus não te abandona. Terceiro ponto, o sofrimento é usado por Deus para formar o caráter cristão. Glória a Jesus. Deus, guarde bem isso que eu vou dizer, Deus não desperdiça a dor do seu povo. Glória a Jesus. Deus não desperdiça a dor do seu povo. Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 5. A tribulação produz a paciência. A paciência produz a perseverança, que produz a experiência. Se você está passando por coisas difíceis, saiba que Deus está te aperfeiçoando. É assim que Ele trabalha, e glória a Deus por isso. Porque Ele sabe como Ele faz. Ele sabe como Ele age. Nós não temos o direito de dizer a Deus como Ele deve agir. Ele age como Ele quiser agir. Através das lutas, Deus molda a nossa fé. Através das lutas, Deus purifica as nossas emoções. Através das lutas, Deus aprofunda o nosso relacionamento com Ele. Pois é nas lutas que você ora mais. É nas lutas que você vai mais à igreja. É nas lutas que você vai às reuniões de oração. É nas lutas que você fica um crente mais assíduo, mais fervoroso. É nas lutas que você demonstra mais afinco pelas coisas de Deus. É nas lutas. O sofrimento é usado por Deus para formar o nosso caráter também. Quarto, Cristo é um modelo supremo de como sofrer. Cristo é um modelo supremo de como sofrer.
O cristão aprende a sofrer, de fato, olhando para Jesus. Não é olhando para si mesmo, não é olhando para a sua causa, mas quando você olha para Cristo, quando você olha para a cruz, quando você olha para Ele, aí você aprende como um cristão deve sofrer. O livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21 diz: Cristo padeceu por vocês, deixando o exemplo para vocês, para que vocês sigam os seus passos. Se você ler Hebreus, capítulo 12, versículo 2 e 3, lá vai dizer para nós olharmos para Jesus, autor e consumador da fé, que ele desprezou a ignominia, as versões mais antigas, a ignominia, as versões mais novas, o desprezo. Ele desprezou o desprezo para fazer a vontade de Deus. Ele desprezou o desprezo. Nós temos que olhar para Jesus. E aqui está uma grande diferença entre Jesus e nós. Porque Jesus desprezou a despreza, Ele não levou em consideração o desprezo dos outros. Nós não somos assim e precisamos mudar, porque Cristo é o nosso molde. Nós não temos que valorizar o desprezo, meus irmãos. Nós não temos que valorizar isso, nós temos que ignorar isso e olharmos para Cristo. Enquanto os nossos olhos se desviarem para os problemas, para as lutas, para os desprezos, para como as pessoas nos tratam ou deixam de tratar, se nossos olhos estiverem nisso, nós não saímos do lugar, nós não evoluímos, não crescemos diante de Deus. É por isso que Jesus é o molde supremo de como sofrer. Ele não olhou para o sofrimento, ele olhou para o plano divino, ele olhou para o plano da salvação. Ele olhou para o plano. Pai, seja feita a sua vontade. Para isso eu vim, para fazer a vontade do meu Pai. Eu me manifestei para fazer a vontade do Pai. Não é para fazer a minha, mas a vontade do Pai. E isso culminou em sofrimento, isso culminou em perseguição, isso culminou em desrespeito, isso culminou em cuspes na cara, isso culminou em esbofeteamento no rosto, isso culminou numa cruz, mas isso também culminou no nome que está acima de todo e qualquer nome. Isso também culminou no homem mais poderoso que pisou nessa terra, Jesus de Nazaré, o Senhor dos exércitos. Ele mesmo disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Foi depois do sofrimento, foi depois da luta, foi depois da prova, foi depois de descer o madeiro, foi depois de ser ressuscitado por Deus. Então o sofrimento, Cristo é o nosso molde de como sofrer. Jesus não negou a dor. Jesus não disse: não está acontecendo nada. Não foi isso que Jesus fez. Ele não negou a dor, ele não romantizou a dor. Ele nunca falou assim: não, vocês podem sofrer, que é bom sofrer. Não foi isso que ele falou. Ele não mostrou que era bom sofrer. O que é bom é sofrer pela causa justa. Bom é sofrer pela causa justa. É sofrer por Cristo Jesus. Ele não romantizou a dor, ele não se rebelou contra o Pai. O cristão não sofre sozinho, irmão. Ele sofre com Cristo, e ele sofre em Cristo. Ele sofre com Cristo, e ele sofre em Cristo. Cristo é o nosso molde, inclusive de sofrimento. Ponto seguinte: o sofrimento não é o fim da história. Glória a Jesus. O sofrimento não é o fim da história. A vida cristã, a vida com Deus não se resume ao que você está vivendo aqui. A vida cristã não se resume às suas lutas, às suas provas, a tudo que você tem vivido, as doenças, as dores, infelizmente as perseguições fora, as perseguições não. A vida cristã não se resume a isso. A vida cristã não se resume a apenas sofrer. A esperança cristã aponta para além do presente. A esperança cristã aponta para além do presente. Cristo nos dá paz nesta vida aqui, e um dia na eternidade também gozaremos da mais absoluta paz.
da mais absoluta tranquilidade, da mais absoluta harmonia com Deus. Aleluia, nós veremos um dia a face de Deus, nós o veremos como Ele é, veremos o rosto do Senhor. Não se resume a isso aqui, meus irmãos. Livro de 2 Coríntios 4, versículo 16, vai dizer que a nossa leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória. A nossa leve e momentânea tribulação. Ah, mas eu tenho 70, ah, mas eu tenho 80, ah, mas eu tenho não sei quantos anos, estou sofrendo há tanto tempo. O que é esse tempo equilatado à eternidade? O que é esses dias que você vive aqui, se você for equilatar à eternidade? Nada. É por isso que vale a pena você gastar a sua vida em favor da obra de Deus aqui. É por isso que vale a pena você abrir mão das amizades falsas, dos amigos falsos, que pensam agradar você e você pensa estar sendo agradado. Mas só que o tempo passa, e na hora que a coisa dificulta, na hora que o parafuso aperta, todo mundo some, todo mundo larga. A nossa esperança não está nos homens, a nossa esperança não está nas pessoas, a nossa esperança está em Cristo, que nos deu certeza do que está por vir para nós. Um dia, Ele disse que morreria, e Ele morreu. Ele disse que ressuscitaria, Ele ressuscitou. E Ele disse que vai voltar e buscar a sua igreja. Pode contar as horas, isso vai acontecer. Mas enquanto isso, como vivemos essa vida aqui, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tribulações, ao sofrimento da vida, vivemos como Pedro disse no seu primeiro capítulo do seu primeiro livro, no versículo 15, sede santos em toda a vossa forma de viver. Em tudo que você for fazer, seja santo. Seja santo. De manhã foi falado aqui que uma definição de ser santo é viver como Deus ensina. É viver como a palavra de Deus ensina. Ser santo é viver como Deus ensina que um homem e uma mulher deve viver nessa terra. Ser santo não é como eu acredito ser santo. Ser santo é como Ele determinou que é ser santo. O sofrimento não é o fim da história. É por isso que enquanto eu e você sofremos aqui, nós sabemos o que nos aguarda na eternidade. É por isso que os crentes em países, como o pastor Fabrício bem disse, na Nigéria, onde o Boko Haram tem dizimado centenas de crentes, centenas de cristãos, aonde não se pode ter movimento de igrejas, países que os portões são fechados. Estou falando do Iêmen, Afeganistão, lugares específicos, em países dessa janela, Paquistão, e por aí vai. São lugares que você pode ser tudo, menos crente, menos cristão. Por que que essa perseguição existe? E por que que ainda lá tem pessoas que morrem pelo Evangelho? Será que é loucura? Não é loucura. É ter certeza de que o que Cristo prometeu é verdade. É saber que tudo que nós vivemos é verdade. Não dá para negar a experiência da cruz. Não dá para negar o homem abandonar a sua velha vida e decidir servir a Jesus, convencido pela palavra de Deus, convencido pelo Espírito Santo. Não dá para negar essa verdade. Por isso que nós acreditamos que o sofrimento não é o fim da história. Porque mesmo que nós soframos, mesmo que nós perdemos coisas aqui, mesmo que nós passemos pelos momentos mais difíceis aqui, mesmo que pai, mãe, esposa, filhos, família, parentes, amigos, emprego, qualquer coisa se afaste de nós, se Deus não se afastar da gente, está ótimo! Está ótimo, meu irmão! Vale a pena sofrer por esse evangelho. Porque se tem uma pessoa que não abandona a gente, é Cristo Jesus, o Senhor. Se tem uma pessoa que não frustra a gente, é Cristo Jesus, o Senhor. Porque no final das contas, como servo fiel, nós sabemos que tudo é para que se cumpra a perfeita, agradável vontade dEle.
a vontade que é boa, é a vontade dele. O texto de Romanos não está falando da vontade dos homens. A boa, perfeita e agradável vontade de Romanos 12 é a vontade dele. Dele. Romanos 8,18, que o pastor leu. O sofrimento deste tempo presente não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Ah, irmão, mas eu estou vivendo uma luta muito grande em casa com meu marido. Não se compara com a glória. Mas eu estou vivendo uma luta muito grande, glória. Aleluia. Eu estou vivendo uma luta muito grande no meu trabalho. Não se compara com a glória que há de ser revelada. Permaneça fiel, permaneça firme, permaneça constante, sempre abundante na obra do Senhor. Permaneça somando, crescendo, auxiliando, sendo sábio no seu lar, sendo sábio no seu trabalho, sendo sábio na sua escola, mas não perca a fé. Está difícil, saiba que não se compara com a glória que há de ser revelada. Ah, irmão, mas meu problema é na minha vida financeira. Eu trabalho, produzo, não sei se eu estou me organizando mal, eu estou passando fome praticamente, preciso de ajuda. O sofrimento desse tempo presente não se pode comparar com a glória que nós há de ser revelada. Ah, mas meu problema, irmão, é da igreja. O sofrimento não se compara. Ah, irmão, pensa no que você quiser. O sofrimento, a dificuldade não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. E isso não é uma construção teológica. Não foi Armínio, não foi Calvino, não foi nenhum pastor que disse isso. Quem diz isso é a palavra de Deus, que é digna de toda aceitação. Apocalipse 21, versículo 4. É Deus, oh glória, é Deus quem enxugará dos seus olhos toda lágrima. É Deus quem enxugará dos seus olhos toda lágrima. Aleluia, é Deus, o próprio Deus, o Senhor do universo, que fez os céus e a terra. Meu Deus, você não está entendendo isso. É Ele quem vai enxugar as suas lágrimas. Não vai ser um coach, não vai ser pastor José Aureliano, pelo amor de Deus. Será o Deus Todo-Poderoso, não vai ser eu, nem ninguém aqui dentro, mas o único ser que nunca vai decepcionar você. Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima, toda lágrima, toda lágrima. O sofrimento é temporário, a glória é eterna. O cristão sofre com os olhos fixos naquilo que está prometido por Deus. Quando o sofrimento vier, olhe para o alto, olhe para o céu, olhe para onde Cristo está assentado. Mantenha os seus olhos sempre fitos no Senhor. Mesmo que a situação seja a mais difícil de todas, Deus não desampara os filhos seus. Ainda que uma mãe que amamentou o seu filho desampare ele, eu, Senhor, nunca, nunca, nunca o desampararei. 6. O sofrimento nos torna participantes da comunhão do corpo de Cristo. Já estou terminando. A verdade cristã é que ninguém deve sofrer isolado no corpo de Cristo. Eu sei que talvez eu esteja falando uma coisa que talvez seja muito difícil para muita gente. Mas você não pode sofrer sozinho. Eu sei que talvez você fale assim, isso é uma verdade, isso é muito comum ser falado. Ah, mas como é que eu vou confiar? A pessoa falou, Cicrano falou, Beltrano falou. Mas também tem muita gente que simplesmente não se deixa se abrir, não se fala, não coloca para fora as suas mazelas, a sua dificuldade. A Bíblia diz em Gálatas 6, versículo 2, levai as cargas uns dos outros. A Bíblia não te manda carregar o seu cargo, a sua carga sozinho. Ore a Deus para que Deus te mostre alguém, mas divida isso, meu irmão. Senão seu coração vai pirar, sua cabeça vai rodar e você não vai ficar bem.
E no final das contas, infelizmente, a gente tenta achar o culpado, e o culpado é Deus. Por que Deus não me ouviu? Por que Deus não me atendeu? Por que Deus não fez? Viu meu sofrimento? Mas você nem procurar alguém, um conselheiro, Deus usar alguém para te aconselhar. Mas não, mas nós somos soberbos, pastor. E que nós queremos que Deus se revele a nós, na nossa frente. Olhe para a gente e diga, filho meu, eis que te digo. Não, Deus quer usar um vaso de carne que anda do seu lado às vezes. 2 Coríntios 1, versículo 3 e 4. Deus nos consola para que nós consolemos os nossos irmãos. Efésios 4, versículo 2, palavra que o pastor disse na quinta-feira. Suportai-vos uns aos outros em amor. Eu não estou falando para você abrir a sua vida para todo mundo, não. Pelo amor de Deus, não pense isso de mim. Ore a Deus, para que Deus lhe mostre alguém, que você possa cumprir o que a Bíblia diz em Gálatas 6:2. Levai a carga uns dos outros. Porque às vezes o que falta é um olhar que você não está tendo. Às vezes o que falta é uma coisa que você não está percebendo. E uma pessoa pode estar disposta a te ajudar. E você tem negligenciado essa ajuda para você. O cristão que tem experiência na dor, ele sabe consolar o outro. Vou repetir. Cristão que tem experiência na dor, ele sabe consolar o outro. As pessoas passam por muitas lutas, elas sabem como ajudar os mais inexperientes. Muita gente procura conselhos com quem não merece nem saber dos teus problemas. Olha só. Os cristãos procuram conselho com pessoas que não merecem saber os seus problemas. Então a irmã vai na manicure e conta a sua vida particular para a manicure, que vê uma vez no mês, 2 vezes no mês. Aí o irmão vai trabalhar e conta para o colega de trabalho que vê todo dia de 8 às 5. Aí para essa pessoa ímpia, abre a vida. Para essa pessoa ímpia, fala das suas particularidades, de coisas até íntimas, pastor Ronaldo. Mas quando fala em comunicar aos santos, diz que isso não é certo. Não, falar não, esses irmãos da igreja não. Mas o ímpio pode saber. Mas a manicure pode saber. Mas o colega ímpio pode saber. Como contribui para a sua vida. Você sai da cabeça ainda mais avoada. Seu esposo está assim, olha, quando o fulano estava assim com outra pessoa, estava traindo, hein? E pronto, aí você sai da manicure achando que teu esposo está te traindo. É assim que funciona. O ímpio não vai conseguir aconselhar um cristão e nem julgar a causa do cristão. Não sou eu que digo isso, não. Quem diz isso é Paulo. 1 Coríntios capítulo 6. Vocês têm causas uns com os outros e estão levando para ímpio julgar. Não tem ninguém entre vocês que possa julgar a causa de vocês. Não tem ninguém, nenhum santo. Não, tem que ser de fora. Você não pode, como eu já disse aqui uma vez, eu vou repetir, você não pode proibir o pássaro de voar, mas você pode proibir o pássaro de fazer ninhos na sua cabeça. Você não pode falar para o pombo, não voe. Mas você pode proibir, pombo, na minha cabeça você não faz ninho. Só que, infelizmente, nós temos emprestado nossa cabeça para que se construa tudo. Infelizmente, nós, como cristãos, deveríamos ter a nossa mente moldada por Cristo e pela palavra de Deus. Mas emprestamos a nossa cabeça para todo tipo de influência externa. E temos pesado entre o que Cristo diz e entre o que a fulana ou fulano diz. O cristão com experiência vai poder te ajudar. Dá uma oportunidade. Dê uma oportunidade. 7º e último. Através do sofrimento, o crente íntegro que sofre, Cristo é exaltado. Quando um crente íntegro sofre por Cristo, para Cristo, em favor de Cristo, é Cristo que é exaltado através desse crente.
1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortalecerá e estabelecerá vocês. O que seria de José se ele não passasse por tudo que ele passou? Qual é a história de José que você saberia hoje? Se ele não fosse abandonado pelos irmãos, invejado pelos irmãos, jogado numa cova, ser feito refém pelos amalequitas, ser vendido para Potifar, ser acusado de uma coisa que não fez, ser feito prisioneiro, e lá na prisão, Deus o honrou, ele foi parar no Egito. Lá no Egito, se tornou um governador. Eu lhe pergunto, se não fosse o sofrimento da trajetória, aonde ele chegaria? Se não fosse o sofrimento lá de Daniel, o sofrimento do cativeiro babilônico, você não saberia hoje histórias de Daniel, Mesaque, Sadraque, Abednego. O livro de Daniel, que tem na nossa Bíblia 12 capítulos, na Bíblia Católica tem 14, não teríamos escrito tudo que Daniel escreveu vivendo lá. Deus, ele transforma a maldição em bênção, meus irmãos. Deus transforma sofrimento em exaltação para Cristo Jesus. O que nós teríamos, Jeremias, Ezequiel e muitos outros, sem o cativeiro babilônico, nós não saberíamos, teríamos os teus escritos. Geralmente os grandes homens e mulheres de Deus são forjados no fogo da provação, no fogo do sofrimento. Nenhum cristão genuíno é forjado no mar de rosas. Isso não é apenas na Bíblia Sagrada, mas na história da igreja. Os nomes que nós mais conhecemos da história da igreja são pessoas que morreram por Cristo. Olha só, Policarpo morreu queimado. Olha só. Podemos falar Justino Marte, morreu por causa do Evangelho. Vários nomes da história são pessoas que simplesmente não tiveram sua vida por preciosa, mas entregaram a sua cabeça para serem guilhotinados pela causa de Cristo. Livro dos Mártires, Catacumba de Roma, são livros que falam sobre a história dos que sofreram por amor a Cristo. Pessoas que foram mortos, como uma irmã, que eu nunca vou me esquecer o testemunho desse livro, dela que está nesse livro. O testemunho dela, a irmã Felicidade, era uma jovem que estava grávida. Se eu não me engano é Felicidade o nome dela. E a patroa dela foi para ser morta. E ela disse, não, eu aceitei Jesus também, não tem como eu ver a minha patroa não morrer por Cristo. E eu fugi, e ela foi junto, pastor Ronaldo. Grávida, nega Cristo, não nego. Abriram a sua barriga e colocaram feras selvagens para comer o feto e para matar a ela. Eu não me esqueço de uma história que eu li no livro Catacumba de Roma, que foi de uma família de cristãos que foram pegos e foram levados para negar a Cristo. E foram falado para eles, nega a Cristo. Não nego, passar a espada os filhos. Nega a Cristo, não nego, passar a espada a mulher. Nega a Cristo, ele falou, o que me resta senão Cristo? Não nego, passar a espada também, ele morreu. E conta a história do livro, que quando passavam, quando furavam, quando matavam os seus cônjuges, limpavam o sangue na roupa do pai de família. Nega a Cristo, não nego. Crentes empalados por causa de Cristo. Eu não quero aqui falar o que é empalamento, mas por favor, faça esse favor para você mesmo. Pesquise o que é empalamento. Eu não vou falar aqui porque eu não quero constranger os irmãos, mas pesquise. Crentes que foram empalados por amor a Cristo. Empalados. Crentes que na Polônia passavam por sofrimentos de terem agulhas, grampos, parafusos enfiados nas suas unhas.
o dom de ser Marte, que falta na gente, de morrer pela causa do Evangelho. Sofrer por Cristo vale a pena, é o que Pedro falou. Sofrer por uma coisa ruim, ser esbofeteado, não tem nenhum tipo de ganho, mas sofrer por Cristo é louvável. Esbofeteados, mortos. Nós temos vídeos do ISIS no Afeganistão, onde as pessoas são decapitadas com lâmina cega, um por um após o outro, para dar a chance do próximo negar. E morre um, morre dois, morre três, morre quatro, e não nega. E nós aqui, na igreja brasileira, negamos a Cristo por um prato de lentilha, igual fez Esaú. Negamos a Cristo por 10 minutos de satisfação. Por um benefício que eu posso ganhar, eu nego a Cristo. Se você vem passando por grandes provações, saiba que Deus está preparando você para a glória de Deus. Se você vem passando por lutas, provas na sua vida, saiba que Deus está preparando você para a glória de Deus. Deus está aperfeiçoando você. Deus está trazendo você para perto. E saiba que não há nada mais maravilhoso do que estar bem pertinho de Deus, do que estar bem próximo do Senhor. Eu peço a Deus que essa mensagem fique no seu coração, que você entenda, vale a pena sofrer por Jesus, porque nada pode se comparar com o que Ele já preparou para nós. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Aleluia. Graças a Deus. Foi ministrada a palavra de Deus. Talvez seja uma mensagem que muitos não estão acostumados a ouvir, e talvez até incomode a muitos, porque nós vivemos hoje, o presbítero Marcelo falou aqui, mensagens coaches, mensagens preparadas, e tudo trabalha aquilo ali, com o propósito de massagear